Olá, bom dia a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. O texto bíblico para a reflexão de hoje se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 17, o versículo 30 e o versículo 31. Eu leio assim: ouça. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Versículo 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O texto para a reflexão de hoje fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando alguma pessoa comete erros, né, faz coisa errada, peca, né, vamos assim dizer, sem saber que aquilo que está fazendo é errado, Deus não leva em conta, porque a pessoa está fazendo na sua ignorância, né? Sem entender que aquilo ali é errado. Mas a partir do momento que essa pessoa tem conhecimento daquilo que está fazendo que é errado e continua fazendo, aí o caso é diferente, né? Porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, não entende as leis, né? Não entende os princípios da palavra de Deus, não tem conhecimento do que a Bíblia, né, pode orientar. Mas a partir do momento que a pessoa é instruída, é levada a ela a palavra, é levada a essa pessoa conhecimento, ela passa a entender a respeito da palavra de Deus, os princípios, né? Passa a entender a respeito das ordenanças que está escrito aqui nesse livro aqui, e a pessoa continua da mesma maneira, né? E continua errando, aí a coisa já fica séria. Porque lá no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, 17, lá diz assim, meu amigo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A partir do momento que eu não sei, ou que você não sabe, e que alguém não sabe, né, e faz aquilo sem entender que para ele está errado, está fazendo como se estivesse certo, porque não tem conhecimento, está na sua ignorância, Deus releva. Mas a partir do momento que a pessoa sabe o que é certo e continua fazendo errado, como diz Tiago 4, 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, aí já está cometendo pecado. E veja que o versículo 31 de Atos 17 fala que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos. Então Deus um dia vai trazer um julgamento, né? Todos vão ser julgados por meio de Jesus Cristo. Então cabe a mim, cabe a você, a cada um de nós, né? Quando entendermos, a partir do momento que entendemos a palavra de Deus, viver esses princípios, fazer uma aliança com Deus, fazer um concerto com Deus, para que quando Deus, por meio de Jesus, for fazer esse julgamento, julgar o mundo, e Deus vai julgar com justiça, né? Possamos ser absorvidos nesse julgamento, absorvido para a salvação e não condenado para a perdição. Então, o convite que eu faço, o apelo que eu faço, é que aquele ou aquela que a partir do momento que
passa a ter conhecimento da palavra de Deus, que ele possa fazer um concerto com Deus, fazer uma aliança, aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que quando Deus, por meio de Jesus, for trazer um juízo, fazer um juízo, que possamos ser absolvidos nesse juízo para a salvação e não ser condenado. Então está aí o texto para a reflexão de hoje. Deus possa nos abençoar e que possamos, entender que a partir do momento que nós temos conhecimento e continuarmos errando, a partir do momento que nós temos conhecimento e continuar fazendo aquilo que estava fazendo antes, que quando não tinha conhecimento, Deus levava em conta porque a pessoa estava errando, porque não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que passamos a ter conhecimento daquilo que é errado, que venhamos procurar pela graça de Deus fazer certo, de acordo com a palavra de Deus. Que Deus possa ser comigo e com você nesse dia e nos dar força para que possamos prosseguir firme, na sua presença, a partir do momento que temos conhecimento. Viver esse princípio da palavra de Deus em obediência a Ele, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Um abraço a todos e até mais.